À noite, era um gelo que mordia. Arrepiou o manto fino de lã de rosa, infiltrou-se por baixo do colarinho e instalou-se nos seus ossos com a paciência de quem ali vivia há sempre. Caminhava apressada pela margem do rio congelado, as botas estalando na crosta de gelo que se formara sobre o barro, cada passo mais alto do que queria. A floresta de pinheiros, de um lado e de outro do caminho, engolia o luar, deixando apenas sombras em movimento e o uivo distante do vento entre os ramos despidos. Não devia estar ali. Nenhum ômega podia ultrapassar os limites da aldeia depois de o segundo sino da noite soar. Não era uma lei escrita em pergaminhos nem proclamada por arauto. Era simplesmente como as coisas eram. O tipo de regra que se enraiza nos ombros das mulheres como ela, pressionada tanto tempo que parecia fazer parte dos ossos. Mas a erva de que precisava não crescia dentro dos limites. E o homem na cabana da curandeira tinha uma febre a subir tão depressa que a assustava. Rosa apertou o manto e continuou. Tinha a sua bolsa a tiracolo, couro gasto, macio com o tempo, e lá dentro, embrulhados em linho, estavam os cortes que já colhera, a verruga febre, pálida e de cheiro aguçado, e 2 caules de musgo-sangue que raspara de uma pedra junto ao rio. O que ainda precisava era a raiz de acônito, que só crescia perto da margem do riacho congelado, a uns bons 400 metros a norte, onde a terra permanecia escura mesmo no inverno. Quase lá chegou quando ouviu. Não era som de animal nem vento. Era uma respiração ofegante, forçada, o som de alguém a lutar para se manter consciente. Rosa parou, virou-se lentamente para o som, os olhos a habituarem-se à escuridão entre os pinheiros. Havia algo grande no chão, perto da base de um carvalho imenso. Por um momento pensou que era um ramo caído, ou talvez um veado que se aproximara demasiado do frio e desabara. Mas então moveu-se. Um ligeiro deslocamento de peso, um gemido baixo que era distintamente, dolorosamente humano. Aproximou-se. O homem era enorme, mesmo encolhido contra as raízes do carvalho. A sua constituição era mais larga do que qualquer uma que ela vira na aldeia, o tipo de porte que advém de anos de guerra e comando. Usava armadura, couro preto com rebites de ferro no peito, correias cruzadas ainda bem presas, mas o lado esquerdo do seu torso contava outra história. O couro ali fora cortado à direito, e por baixo, uma ferida abria-se escura e profunda, encharcando o acolchoamento por baixo e pingando constantemente para o chão congelado. O cabelo estava preso em tranças escuras que se tinham soltado a meio, caindo-lhe sobre o rosto e os ombros. A pele estava pálida pela perda de sangue. E quando Rosa se agachou ao lado dele, pôde ver a mandíbula tão cerrada que os músculos do pescoço saltavam como cordas. Os olhos dele abriram-se. Eram azuis. Não o azul suave do céu de inverno, mas o azul elétrico e duro de um relâmpago preso no gelo, e fixaram-se nela com uma intensidade que lhe parou a respiração no peito. "Vai", disse ele. A sua voz era mal acima de um sussurro, mas carregava o peso de um comando tão profundamente praticado que se tornara instinto. "Vai-te embora agora." Rosa não se moveu. Pousou a bolsa e abriu-a. "Está a sangrar através da sua armadura", disse ela, a sua própria voz mais firme do que se sentia. "Se eu for embora, estará morto antes de a lua andar mais uma mão de largura." Algo atravessou o rosto dele. Não gratidão, não alívio. Algo mais próximo da fúria pela sua própria impotência. Eu disse, "Vai-te embora." "E eu ouvi-o", respondeu Rosa, já a tirar as tiras de linho limpo que trazia para exatamente este tipo de emergência. Embora nos seus anos de trabalho de cura silenciosa, nunca imaginara usá-las em alguém com aquele aspecto. "Estou a escolher não obedecer." O silêncio que se seguiu foi surpreendente. Ele olhou-a. Ela retribuiu o olhar por um breve momento antes de focar a atenção de volta na ferida, que era exatamente onde a sua atenção precisava de estar. O corte era longo, largo de 4 dedos, profundo no músculo sob as costelas. O que quer que o tivesse feito fora uma lâmina séria, não uma faca de caça. Ela podia sentir o cheiro de ferro e algo mais por baixo do sangue. Um traço de prata, fraco, mas inconfundível. O tipo que abrandaria a cura de um lobo a quase nada. Lâmina de gume prateado. "Isto não foi um acidente. Isto foi uma tentativa de assassinato", disse ela baixinho. Não como uma acusação, simplesmente como uma observação.
Ele não disse nada, o que foi confirmação suficiente. Rosa trabalhou sem falar depois disso. Encheu a ferida com verruga febre. Ia arder, ela sabia. E, de facto, sentiu-o contorcer-se mesmo através da calma controlada com que mantinha o corpo. E então atou o linho à volta do seu torso, apertado o suficientes para segurar, laçando-o por baixo do braço com a eficiência de quem já fizera isto muitas vezes, de formas menores e mais silenciosas. Os seus dedos estavam frios, mas estavam firmes. Estavam sempre firmes quando trabalhava. Quando terminou, sentou-se sobre os calcanhares e olhou-o. A tensão furiosa no seu rosto tinha se aliviado ligeiramente. Quer fosse pela atadura ou por outra coisa, ela não conseguia dizer. Os seus olhos azuis observavam-na com uma expressão que ela não conseguia nomear. Algo que continha tanto suspeita como uma estranha e relutante atenção. A maneira como um lobo poderia observar uma criatura que decidira, por um momento, não ser presa. Ainda está a perder sangue, disse ela agora, devagar. Mas não pode ficar no chão. Há uma cabana a 400 metros a sul. A minha cabana tem de vir comigo. Não entrarei na morada de um ômega, disse ele. As palavras foram ditas sem crueldade, com a certeza plana de um homem que nunca questionara tais coisas. Mas aterraram entre eles como uma pedra caída. Rosa olhou-o por um longo momento. Depois pegou na bolsa e levantou-se. Então fique aqui, disse ela simplesmente, mas não sobreviverá até de manhã e eu não carregarei o peso disso na minha consciência. Virou-se para sul e começou a andar. Contara 7 passos quando ouviu atrás de si o som lento e agonizante de um homem muito grande e muito orgulhoso a levantar-se do chão congelado. Ela não se virou para olhar. Simplesmente continuou a andar e ouviu os passos que a seguiam na escuridão, pesados e regulares, mas presentes. Ele seguiu-a, e foi aí, embora nenhum deles soubesse ainda, que tudo começou. Dentro da cabana, o fogo ardia baixo. Rosa empurrou a porta e foi imediatamente para a lareira, alimentando-a com 2 troncos frescos e avivando as brasas. O pequeno espaço encheu-se de luz laranja. Um único cômodo, limpo e cuidadosamente arrumado, com prateleiras de ervas secas penduradas do teto baixo, feixes de raízes e cascas arranjados em vasos de barro, uma cama estreita contra a parede do fundo, uma mesa rústica no centro e um banquinho que ela empurrou para perto do fogo para ele. Ele estava de pé na porta. Enchia-a completamente. O batente não fora feito para um homem da sua altura, e ele teve de inclinar ligeiramente a cabeça ao entrar. E mesmo assim, o pelo preto nos seus ombros roçou a madeira. Olhou em volta da cabana com uma expressão cuidadosamente indecifrável, absorvendo cada detalhe com aqueles olhos azul gelo, e Rosa teve a súbita e distinta impressão de que nada lhe escapava. Colocou um pote de barro com água sobre o fogo sem perguntar o nome dele. Já suspeitava que o sabia. Ouvira o nome falado na aldeia durante anos, sempre em voz baixa, sempre com aquela particular mistura de reverência e medo que as pessoas reservavam a forças da natureza. Vira o seu estandarte uma vez, quando a procissão real passou pela estrada do vale abaixo da aldeia. Um lobo negro em campo prateado, levado por cavaleiros com escudos de ferro. Rei Roman de Ashenvale, o rei alfa dos ermos do norte. O homem que acabara as guerras de fronteira, esmagara 2 rebeliões, e dizia-se ser o shifter mais poderoso nascido em 3 gerações. Ele estava sentado no seu banquinho de 3 pernas, sangrando no seu chão, e observava com olhos que não se tinham suavizado minimamente. "O teu nome?", disse ele. "Rosa", respondeu ela sem levantar os olhos do pote. Outro longo silêncio. "Sabias quem eu era?", disse ele. Não era uma pergunta. Tinha uma suspeita, disse ela. Não mudou o que precisava de ser feito. Ela ouviu então algo, um som tão pequeno que quase o perdeu por baixo do crepitar do fogo. Podia ter sido o ranger de madeira velha a assentar. Podia ter sido outra coisa completamente. Parecia mal o início de algo que ele não pretendia dizer. Contagem de palavras. Rosa serviu a água aquecida numa tigela de madeira e levou-a para a mesa ao lado dele. Depois tirou um pequeno frasco de barro da prateleira, gordura derretida misturada com musgo-sangue em pó e resina de pinho seca, um unguento que guardava para feridas que não fechassem limpas. Colocou-o aberto ao lado da tigela,
Preciso de a limpar devidamente, disse ela. A verruga-febre foi uma medida temporária. Se o resíduo de prata ficar na ferida, o seu corpo não conseguirá começar a curar mesmo depois de ser tratada. Ele olhou para o frasco, depois para ela. Sabes tratamento de feridas com prata? Sei muitas coisas que os ômegas não deveriam saber. Vai deixar-me trabalhar ou não? Por um breve momento, algo mudou na sua expressão. Não diversão, precisamente, mas o fantasma de algo que um dia fora próximo disso. Ele não disse nada, apenas ergueu-se e desabotoou as correias cruzadas da sua armadura. Pousando a peça do peito com um pesado tinido contra o chão de pedra, Rosa trabalhou cuidadosamente, metodicamente, lavando a ferida com água limpa e depois aplicando o unguento com um implemento estreito de madeira, atingindo a profundidade do corte com uma firmeza que exigia que esviasse a mente de tudo exceto da tarefa. Estava ciente do seu tamanho. Era impossível não estar, mas manteve o foco estreito e profissional, da mesma forma que fazia com qualquer paciente. Quando terminou de a tratar devidamente e a atou com linho fresco, deu um passo atrás. Ele estava a observá-la com uma expressão que mudara novamente, estabilizando-se em algo mais difícil de ler do que raiva ou suspeita. Era o olhar de um homem a recalibrar algo fundamental. Por quê? Perguntou ele. Rosa pegou nos linhos usados e pôs-nos de lado. Por quê? O quê? Por quê? Ajudar-me, fez uma pausa. Arriscaste a regra do limite para estares aqui. Arriscaste muito mais ao trazeres-me para dentro. Um ômega que se envolve numa tentativa de assassinato contra a coroa, mesmo tratando a vítima, está a colocar-se ao alcance de muitas pessoas perigosas. A sua voz era baixa, mas as palavras eram precisas. Escolha com a deliberação de quem usava a linguagem como uma lâmina é usada. Deves ter sabido disso. Rosa olhou-o firmemente. Eu sabia que um homem estava a morrer de sangramento na neve, disse ela. Era a única coisa em que estava a pensar. O fogo crepitou lá fora. O vento moveu-se entre os pinheiros. Dorme aí, disse ela, acenando para a cama estreita. Eu ficarei na cadeira. Tens de estar quieto ou a atadura soltar-se-á. Ele olhou para a cama, olhou para ela. E então, com um movimento cuidadoso e deliberado de um homem que dera ordens toda a sua vida e achara genuinamente estranho seguir uma, o rei Roman de Ashenvale baixou-se na cama estreita de uma curandeira ômega numa cabana na beira do mundo. Rosa acomodou-se na sua cadeira, junto ao fogo moribundo, puxou o manto à volta dos ombros e fechou os olhos. Disse a si mesma que não dormiria. Precisava de monitorizar a ferida dela durante a noite, verificar sinais de doença prateada, garantir que a atadura aguentava. Essas eram as razões que dizia a si mesmo. Mas havia outra razão, mais silenciosa e mais honesta, que não examinava demasiado de perto. Tinha medo do que viria de manhã, medo do que significava ter feito aquilo. Medo da batida na porta que poderia ouvir antes do amanhecer, de outros homens em armadura escura que viriam à procura do que ela encontrara. Tinha razão em ter medo, só não sabia ainda quão completamente ou por quanto tempo aquela noite no frio se estenderia a todas as partes da sua vida que se seguiram. Ela desaparecera antes de ele abrir os olhos. Essa foi a primeira coisa que Roman registrou quando a consciência regressou. Não a dor nas costelas, não o peso desconhecido de linho áspero sob as costas, nem mesmo o cheiro de fumo de pinho e ervas secas que enchia a pequena cabana. Foi a ausência. A cadeira junto à lareira estava vazia. O manto que estava sobre ela, dobrado cuidadosamente sobre o braço da cadeira, e o fogo fora renovado, o que significava que ela estivera ali recentemente. Mas ela não estava lá agora. Sentou-se cuidadosamente. A ferida puxou, um protesto profundo e rangente sob a atadura, mas aguentou, e a doença prateada com que ele se preparara não veio. O que quer que ela tivesse aplicado na noite anterior tinha retirado a contaminação limpa. Sentira feridas de prata antes. Sabia exatamente o que significava não estar a tremer, a arder por dentro, a lutar contra a desorientação que vinha quando a cura de um lobo era envenenada na raiz. Ela salvara a vida dele completamente, não parcialmente, não lhe comprara algumas horas, salvara-a realmente. Levantou-se.
Prendeu as correias cruzadas da armadura de volta sobre a atadura fresca e olhou em volta da cabana à luz cinzenta da manhã. Era uma morada pobre. Em qualquer medida, as paredes eram de pedra e madeira velha. O chão de terra batida coberto de juncos limpos, o teto baixo o suficiente para ele ter de estar consciente da sua própria altura. Mas tudo nele estava cuidadosamente arranjado, quase obsessivamente ordenado. Ervas separadas e rotuladas com pequenas tiras de casca com marcas escritas. Vasos de barro empilhados por tamanho. Uma prateleira estreita com meia dúzia de manuscritos encadernados tão gastos que as lombadas perderam a cor. Num canto, um pequeno cofre de madeira trancado. Na mesa, uma tigela de cerâmica com o resíduo do unguento de ainda escura lá dentro. Cruzou até a prateleira e olhou para os manuscritos sem os tocar. Um compêndio de curandeiro. Um catálogo de raízes e ervas, a caligrafia interior apertada e precisa, um registro encadernado de tratamentos. Podia ver datas e descrições, através da capa aberta que se estendiam por anos. E enfiado entre os dois últimos volumes, mal visível, o canto de algo mais velho, o pergaminho mais escuro e mais frágil. Não o tirou. Virou-se e foi para a porta. Lá fora, a manhã estava pálida e calma. A geada no chão imperturbada exceto por dois conjuntos de pegadas, as dele da noite anterior, ainda profundamente marcadas no barro, e as dela, menores, a heading east towards the Trelline. Seguiu-as com os olhos à beira dos pinheiros, mal visíveis através da névoa baixa. Ela estava agachada perto da base de uma rocha, o seu manto cinzento espalhado à sua volta como uma mancha de nevoeiro. A sua longa trança loira puxada sobre um ombro, enquanto trabalhava o chão congelado com uma ferramenta estreita de ferro, recolhendo a raiz de acônito que viera buscar na noite anterior. Ele percebeu que ela voltara para terminar o que começara. Observou-a por um longo momento. Ela não o ouvira, ou se o ouvira não dera sinal. Havia algo extraordinariamente contido na maneira como se movia, uma quietude que não era timidez, mas algo mais próximo de disciplina. Trabalhava com a eficiência focada e descontraída de quem há muito parara de esperar ajuda com qualquer coisa. Caminhou até ela. Ela ouviu-o quando estava perto. Endireitou-se e virou-se, e por um breve momento, apenas um momento, ele viu algo cruzar-lhe o rosto antes de a compor. Não medo. Algo mais complicado do que medo. A expressão de alguém que passou a noite a preparar-se para uma conversa que não tem a certeza de como ter. Deveria estar a descansar, disse ela. Já descansei o suficiente, respondeu ele. Parou a alguns metros dela, perto o suficiente para falar sem levantar a voz, e olhou-a devidamente pela primeira vez à luz do dia. Era mais jovem do que ele estimara no escuro, talvez 3 ou 4 anos depois dos 20, com olhos claros da cor de nevoeiro de inverno e pele avermelhada nas bochechas pelo frio. A sua trança soltara-se na ponta, mechas pálidas e suaves escapando contra o colarinho do seu manto. Ela olhava para ele com uma expressão direta e medida que revelava notavelmente pouco. "Como se sente?" perguntou ela. A pergunta era tão claramente prática, tão inteiramente sem performance, que o apanhou ligeiramente de surpresa, sem título, sem deferência, apenas uma curandeira a verificar o seu paciente. "Bem o suficiente", disse ele. "Melhor do que devia estar." Ela assentiu, virou-se de volta para a rocha e retomou o seu trabalho. "O unguento precisará de ser reaplicado esta noite. A ferida é profunda o suficiente para a atadura externa aguentar, mas o tecido por baixo precisará de suporte por mais 2 dias, no mínimo, antes que a sua cura de lobo possa assumir." Ela fez uma pausa, trabalhando a ferramenta de ferro sob uma raiz. "Presumo que tenha homens que possam fazer isso quando regressar." "Tenho um curandeiro da corte", disse ele. "Bom, então deverá partir em breve. Quanto mais tempo ficar aqui, mais perigoso se torna para ambos." Não havia queixa nas palavras, nenhum pedido de reconhecimento ou recompensa. Ela estava simplesmente a afirmar um facto, da mesma forma que poderia notar que a chuva estava a chegar ou que uma ferida estava infectada, como se a única coisa que importasse fosse a realidade prática da situação. Roman olhou-a por um longo momento. "Sabes quem enviou os homens ontem à noite?" disse ele.
As suas mãos pararam quase imperceptivelmente por um segundo e depois continuaram a mover-se. Não tenho conhecimento de política da corte, disse ela cuidadosamente. Não foi isso que perguntei. Virou-se para o encarar novamente. Os seus olhos claros estavam firmes. Uma lâmina de gume prateado não é uma arma comum, disse ela. Requer acesso tanto ao metal como ao conhecimento de como usá-lo contra a sua espécie. Isso limita consideravelmente o leque de pessoas. Olhou-o diretamente. Mas eu sou uma curandeira ômega na beira de uma floresta. O que sei ou suspeito não tem consequências para ninguém. Tem consequências para mim, disse Roman. Algo passou pela sua expressão, não calor exatamente, mas um vislumbre de algo que não estivera lá antes. Fechou a sua bolsa e endireitou-se, limpando terra congelada dos dedos. Lord Edric de Von, disse ela baixinho, passou por este vale há 10 dias com 30 homens e 2 ferreiros de prata entre o seu séquito. Tratei um dos seus servos para um pulso partido e ouvi coisas que não devia ter ouvido. Ela fez uma pausa. Não tive como enviar aviso. Os ômegas não enviam avisos à coroa. Não somos recebidos. O nome aterrou no peito de Roman como uma brasa. Edric, o primo da sua mãe, um homem que se sentara à sua mesa de conselho durante 6 anos, que se ajoelhara em todas as reuniões, cuja filha fora proposta como potencial união para o trono há não muito tempo, há 3 meses. Ele suspeitara. Não quisera ter a certeza. Agora tinha certeza. Deverias ter contado a alguém, disse ele, e mesmo enquanto as palavras saíam, reconheceu a sua fragilidade. Ela explicara exatamente por que não o fizera, e ele não estivera realmente a falar com ela. Ele estivera a falar consigo mesmo. Rosa pegou na sua bolsa. Eu tentei, disse ela simplesmente. Enviei um relato escrito para a guarnição de Westhold. A resposta do capitão chegou 4 dias depois. Ele disse-me que os ômegas não tinham permissão para apresentar relatórios formais e que eu deveria falar com o meu ancião de matilha se tivesse preocupações. Ela encontrou o olhar dele. O meu ancião de matilha é o homem nomeado por Lord Edric. O silêncio que se seguiu foi muito longo. Roman olhou para ela. Esta mulher que entrara numa floresta congelada à noite, encontrara-o a sangrar contra uma árvore, desafiara uma regra de limite, gastara os seus próprios recursos de cura, dormira sentada numa cadeira para monitorizar a sua ferida durante a noite, e agora estava agachada na geada ao amanhecer, a terminar a tarefa para que viera originalmente, e sentiu algo assentar nele que não era inteiramente confortável. Não culpa precisamente, embora estivesse adjacente à culpa. Algo mais próximo do reconhecimento de uma verdade que se permitira não ver. Vem comigo, disse ele. Ela olhou para cima. Peço desculpa, o quê? Eu preciso do seu testemunho, disse ele. Vais vir para a capital como testemunha. Com o teu testemunho perante o conselho, Edric pode ser formalmente acusado. O relato escrito que enviaste para Westhold constituirá um relatório prévio e o teu tratamento da minha ferida estabelecerá a linha do tempo. Ele fez uma pausa. Terás proteção da coroa. Ninguém poderá silenciar-te. Rosa olhou-o fixamente. Pela primeira vez desde que o conhecera, a compostura escorregou, apenas nas bordas, o suficiente para mostrar a coisa por baixo, que não era medo, mas algo cru e assustado. A expressão de alguém que foi invisível por tanto tempo que ser visto é quase mais alarmante do que ser ignorado. Eu sou um ômega, disse ela cuidadosamente, como se o lembrasse de algo que ele pudesse ter esquecido. Estou ciente do que és, disse Roman. O testemunho de um ômega perante o alto conselho será recebido, disse ele, e a calma certeza na sua voz era absoluta, porque o rei o receberá. Rosa olhou-o por um longo momento. A luz pálida da manhã de geada crescia, os pássaros a começarem os seus primeiros sons tímidos nos pinheiros acima deles. Algures mais fundo na floresta, um ramo cedeu sob a neve e caiu com um suave estrondo. Ela olhou para sua bolsa, depois de volta para ele. Precisarei de fechar a cabana, disse ela finalmente. Não era concordância e não era recusa, mas era a coisa mais próxima de ambos que a situação comportava, e Roman reconheceu-a pelo que era. Virou-se de volta para a cabana e começou a andar, e atrás dela, pela segunda vez em menos de 12 horas, ouviu os passos de Rosa a segui-la.
A capital de Ashenvale erguia-se do vale como algo que crescera ali em vez de ter sido construída. Torres de pedra escura a subir acima das encostas cobertas de pinheiros. Muralhas largas o suficiente para 4 homens andarem a par. Os grandes portões de ferro na entrada, exibindo o brasão do lobo negro que Rosa vira uma vez num estandarte anos antes e nunca esquecera. Agora estava diante dele em pessoa, e era nada como imaginara. Era maior e mais fria e muito menos perdoadora no seu silêncio. Cavalgou atrás de um dos cavaleiros de Romã numa égua cinzenta. Os homens do rei encontraram-nos na estrada do vale 2 horas depois de saírem da cabana. 8 cavaleiros em armadura preta que claramente tinham procurado durante a noite com a urgência controlada de pessoas que sabiam não demonstrar pânico. No momento em que encontraram o seu rei vivo e de pé, o alívio nos seus rostos era visível, embora nenhum deles o dissesse em voz alta. Simplesmente reformaram-se à volta dele, e a procissão moveu-se para sul em direção à capital sem cerimônia. Ninguém falou com Rosa. Ninguém a olhou diretamente também, o que era uma coisa diferente de ser ignorada. Era a esquiva deliberada e praticada de homens que a tinham notado e estavam cuidadosamente a fingir o contrário. Manteve a sua bolsa no colo e os olhos na estrada à frente, e não cometeu o erro de pensar que a proteção da coroa significava que deixara de ser o que era, uma ômega na capital. O pensamento assentou no seu peito como uma pedra. O pátio interior do castelo era todo pedra escura e luz de tocha, mesmo de manhã. As muralhas tão altas que engoliam o sol pálido de inverno e deixavam o pátio numa penumbra cinzenta perpétua. Grumetes apareceram para os cavalos, guardas apareceram no portão, e da grande entrada em arco da torre surgiu uma figura que Rosa sentiu antes de ver. Como se sente uma mudança de tempo, uma pressão no ar, uma mudança de temperatura. O homem era alto e magro, com cabelo cinzento curto e olhos âmbar aguçados que se moviam sobre o grupo que chegava com a precisão eficiente de quem catalogava uma situação. Usava a túnica escura e a cota de malha de ferro de um oficial superior da corte, e a forma como os homens de Roma se endireitaram instintivamente quando ele apareceu, disse a Rosa tudo o que ela precisava de saber sobre a sua posição. Era o primeiro conselheiro do rei. O seu nome, ela viria a saber em breve, era Lord Cale. Desceu os degraus da entrada a um ritmo medido que conseguia transmitir tanto urgência como controle absoluto. Alcançou Roman e falou numa voz baixa que Rosa não conseguia ouvir totalmente, mas captou fragmentos. 3 horas para além do retorno esperado. Foram enviadas equipas de busca. O conselho tem perguntado. E depois a pausa que sempre vinha quando alguém registrava algo inesperado. Os seus olhos âmbar moveram-se para ela, sentada atrás do cavaleiro na égua cinzenta, com a sua bolsa gasta e o seu manto úmido de geada e a sua trança loira a soltar-se no colarinho. A pausa durou exatamente 2 segundos. Então o seu olhar regressou a Romã com o vazio controlado de um homem que guardava suas perguntas para um momento mais apropriado. Arrende um quarto na ala leste, disse Romã, como se isto não exigisse explicação. Apropriado para um convidado sob proteção da coroa, e mande chamar o curandeiro da corte. Tem uma ferida que requer atenção. A expressão de Lord Cale não mudou. Claro, Vossa Majestade, disse ele, mas os seus olhos, passando brevemente por Rosa mais uma vez enquanto ela desmontava, continham algo que não era hostilidade nem boas-vindas. Era a avaliação precisa e atenta de um homem que passara décadas a gerir crises e acabara de identificar uma potencial nova. O quarto que lhe deram era pequeno, mas limpo. Uma cama estreita com um cobertor de lã, uma bacia de água, um braseiro já aceso contra o frio e uma única janela com vista sobre a muralha interior. Era um quarto de serva, ela suspeitava, ou algo próximo disso, mas tinha uma tranca no interior da porta e uma vela que não se consumira, e isso, na sua conta atual, era mais do que suficiente. Pôs a sua bolsa na cama e sentou-se ao lado dela e olhou para a parede por um longo momento. Pensou na cabana, nas ervas que deixara penduradas, nos manuscritos que trancara no cofre, no fogo que armara, mas não extinguira totalmente. Estivera fora menos de um dia, e já parecia algo que estava a lembrar em vez de algo que deixara. Uma batida na porta.
Entre, disse ela, e preparou-se. Mas não era Lord Cali, nem um guarda, nem nenhum dos homens de semblante duro para os quais se preparara para enfrentar. Era uma jovem, uma beta pelo seu porte, talvez 19 ou 20 anos, com um rosto redondo e olhos escuros que atualmente tentavam arranjar-se numa neutralidade profissional, e não o conseguiam muito bem. Carregava uma bandeja com pão, caldo e uma chávena de algo quente, e olhava para Rosa com uma expressão que era metade fascínio e metade a ansiedade específica de quem recebeu instruções que considera um pouco confusas. O rei pediu que lhe trouxessem uma refeição, disse ela. Pôs a bandeja na pequena mesa perto do braseiro e depois pareceu decidir algo, pois em vez de sair imediatamente, virou-se e disse numa voz ligeiramente mais baixa. O meu nome é Ren. Tenho de atender enquanto estiver aqui. Rosa olhou-a. Foi atribuída a um ômega, disse ela, não sem amabilidade, apenas afirmando-o claramente para que ambas pudessem reconhecê-lo e seguir em frente. O queixo de Ren ergueu-se ligeiramente. Fui pedida pelo próprio rei, disse ela com uma dignidade silenciosa que Rosa achou imediatamente reconfortante. Não me preocupo muito com as classificações quando o rei pede. Rosa olhou-a por mais um momento, depois assentiu. Obrigada, Ren. A rapariga deu um pequeno aceno ligeiramente incerto em retorno, e depois saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Rosa comeu o pão e bebeu o caldo, que era rico em osso e cebola e algo temperado que ela não conseguia identificar imediatamente, e pensou cuidadosamente no que viria a seguir. Concordar em vir. Concordar em testemunhar. Dissera a si mesma que era porque a justiça o exigia, porque Edric de Valm tentaria novamente, e da próxima vez o homem a sangrar na neve poderia não ser encontrado por alguém com uma bolsa cheia de verruga-febre. Essas coisas eram verdadeiras, mas havia outra verdade, mais silenciosa e mais desconfortável, que examinava apenas brevemente antes de a pôr de lado. Concordar em vir porque quando Romã dissera, estou ciente do que és, e continuar a falar de qualquer maneira, algo no seu peito fizera um som como gelo a quebrar na primavera. Um som pequeno e perigoso, o som de algo que estivera congelado por muito tempo, a começar a mover-se. Pôs a tigela vazia de lado. Precisava de ter cuidado. Sabia exatamente o que significava e não significava estar ali naquele castelo sob proteção da coroa. Era uma testemunha e uma conveniência temporária e uma ômega da beira de uma floresta. Roman era um rei que mal a olhara durante toda a viagem para sul. Disse isso firmemente a si mesmo. Ainda se dizia isso quando a segunda batida veio à porta e ela abriu-a para encontrar não um servo ou um guarda, mas o próprio Roman, ainda na sua armadura de viagem, o pelo preto nos seus ombros poeirento da estrada, os seus olhos azuis com a mesma qualidade alerta e ponderada que ela notara na noite anterior. O olhar de um homem que estava sempre a avaliar, sempre a medir, e que estava atualmente a medi-la. O curandeiro da corte olhou para a ferida, disse ele. Confirmou o que fizeste. Uma pausa. Ele ficou surpreendido. Que funcionou? Perguntou Rosa. Que uma curandeira ômega fora da capital estivesse a praticar tratamento de feridas com prata a um nível superior à maioria dos curandeiros formados pela guilda lá dentro, disse Roman. Não havia lisonja nas palavras. Ele entregou-as da mesma forma que ela entregava observações médicas, simplesmente e diretamente. Rosa segurou o batente da porta. Tenho anos de prática e muitos livros, disse ela. Isso tende a compensar o treino formal. De onde vieram os livros? Perguntou ele. A pergunta era baixa, mas tinha peso. Livros não eram coisas que os ômegas deviam possuir em quantidade e certamente não um compêndio de curandeiro, e seja lá o que fosse aquele manuscrito mais antigo que ela ouvira quase tocar na cabana. Ela olhou-o firmemente. A minha mãe, disse ela, ela era curandeira antes de mim e a mãe dela antes dela. Algo mudou na sua expressão. De que matilha eram? Não tínhamos matilha, disse Rosa. Éramos não afiliados. Era mais seguro assim. A palavra seguro que o espaço entre eles. E nenhum deles a reconheceu diretamente, mas estava lá, pequena e fria e reveladora. A maneira como as marcas deixadas pela geada num vidro de janela contam a história da temperatura de uma noite, muito depois de amanhã ter chegado. Romã olhou-a por um longo momento.
Então disse calmamente: não estará em perigo aqui. Não era uma promessa para confortar. Era declarada da forma como ele declarava tudo, como facto, como decisão, como o tipo de palavras que vinham de um homem que estava habituado à realidade a reorganizar-se para corresponder ao que ele dizia. Rosa devia sentir-se tranquilizada. Em vez disso, sentiu algo muito mais complicado, a sensação específica e desorientadora de um muro que construíra muito cuidadosamente, a começar a mostrar uma rachadura que não tinha autorizado. Boa noite, Vossa Majestade, disse ela, e gentilmente, firmemente fechou a porta. Ficou de costas contra ela por um longo momento na luz de velas do silêncio do pequeno quarto, ouvindo o som dos seus passos a afastarem-se pelo corredor de pedra. Então sentou-se na borda da cama, pôs as mãos planas sobre os joelhos e disse a si mesma novamente, mais firmemente desta vez, para ter cuidado. Mas no braseiro do outro lado da sala, as brasas tinham se deslocado e a luz que lançavam era mais quente do que antes. E fora da sua janela, para além da alta muralha de pedra, as primeiras estrelas pálidas da noite apareciam no céu de inverno, uma a uma, como se a noite própria estivesse a acordar e a prestar atenção. Ela desaparecera na terceira manhã, não à noite. Foi isso que a tornou estranha. Não na escuridão, não em segredo, não com a pressa frenética de alguém a fugir. Saiu ao amanhecer, quando o castelo estava apenas a começar a agitar-se, quando os fogões da cozinha estavam a ser acendidos e os primeiros guardas a mudar no portão. Deixou o cobertor de lã dobrado ao pé da cama. Deixou a vela queimada até a base. Deixou a bandeja da sua última refeição posta cuidadosamente ao lado da porta. Levou apenas a sua bolsa. Ren foi quem encontrou o quarto vazio. Ficou na porta por um longo momento, olhando para o cobertor dobrado e o braseiro frio e a ausência que tinha uma qualidade particular. Não súbita, não violenta, mas deliberada, considerada, a partida de alguém que pensara cuidadosamente e depois o fizera limpa. Foi encontrar Lord Cayley. Lord Cayley foi encontrar o rei. Roman estava no grande salão a rever os despachos da manhã, quando Cayley apareceu ao seu ombro e falou no tom baixo, e preciso que reservava para informações que exigiam atenção imediata. Roman pousou o pergaminho que estava a segurar. Não se moveu por um momento. Quando, dentro da última hora, o guarda do portão leste relata uma mulher num manto cinzento a passar a pé logo após o toque do primeiro sino da luz, disse Cayley. Ele não a deteve. Ela não estava na lista restrita. Roman levantou-se. O movimento foi controlado, mas a energia por trás dele não o foi. Ela estava sob proteção da coroa, disse ele. Isso devia ter sido instrução suficiente para o portão. Apresentou-se calmamente e não deu indicação de aflição, disse Cayley cuidadosamente. O guarda não teve razão para acreditar que ela saía contra sua vontade. Ele fez uma pausa, porque não estava. O silêncio que se seguiu foi breve, mas pesado. Envia cavaleiros para o norte, disse Roman. A estrada do vale estará a pé, não pode ter ido longe. Estendeu a mão para o seu manto. Cayley não se moveu imediatamente. Vossa Majestade, disse ele com o tom cuidadoso de um homem a levantar um ponto que sabe que pode não ser bem recebido. O conselho reúne-se ao meio-dia. A questão de Lord Edric. Esperaremos, disse Roman. Os olhos âmbar de Cayley mantiveram-se firmes. Ela partiu por vontade própria, disse ele baixinho. Quaisquer que sejam as suas razões, eu sei por que é que ela saiu, disse Roman. E então não disse mais nada porque as palavras que se seguiram a essa frase eram palavras que ele ainda não estava preparado para examinar na presença de outra pessoa. Simplesmente pegou nas suas luvas de equitação da mesa e caminhou para a porta. Estava mais longe do que ele esperava. Ela sempre andara depressa, lembrava-se. Naquela primeira noite pela floresta congelada, ela estabelecera um ritmo que lhe custara consideravelmente mais do que mostrara. Claramente não abrandara desde que deixara o castelo. Os cavaleiros que ele enviara à frente encontraram os seus rastros facilmente no barro amolecido pela geada da estrada do vale, e Roman, cavalgando depressa, avistou seu manto cinzento antes do meio-dia. Uma pequena figura em movimento contra a vasta paisagem pálida, a floresta de pinheiros escura de ambos os lados, o céu acima um branco plano e frio.
Diminuiu a velocidade ao aproximar-se. Os seus cavaleiros recuaram sem serem solicitados. Ela ouviu os cascos e parou. Virou-se, e quando viu que era ele, algo cruzou-lhe o rosto que controlou quase imediatamente, mas não rápido o suficiente. Não era culpa, era algo mais complicado. A expressão de alguém que tomara uma decisão que tinha a certeza de ser correta e agora era confrontado com a parte em que a decisão tivera consequências. Desmontou e caminhou até ela. Não disseste adeus. Não era o que pretendera dizer. Preparara algo mais prático durante a cavalgada. Algo sobre testemunho, sobre o conselho, sobre a necessidade da sua presença para a acusação formal contra Edric. Tudo isso se dissolveu no momento em que ele estava à sua frente na estrada vazia, olhando para os seus olhos pálidos e a geada no seu manto e a bolsa sobre o ombro. Rosa olhou-o firmemente. Deixei um bilhete para Ren, disse ela. Pedi-lhe que desse ao curandeiro da corte instruções para reaplicar o unguento. Não foi isso que quis dizer. Ela ficou em silêncio por um momento. O vento moveu-se entre os pinheiros, trazendo o cheiro frio de resina e terra congelada. A sua trança soltara-se novamente na ponta, mecas de ouro pálido contra a lã cinzenta do seu manto. Eu dei-te o nome, disse ela finalmente. Lord Edric, foi para isso que vim. Tens o suficiente para iniciar a investigação formal sem mim. O meu relato escrito para a guarnição de Westhold já está em registro, e a tua própria ferida é prova da tentativa. Ela encontrou o olhar dele. Não precisas de mim naquele castelo. Discordo, disse Romão. Discordas porque estás acostumada a decidir o que os outros precisam, disse ela. E não havia agudeza nisso. Simplesmente a mesma franqueza direta que ela trazia a tudo. Mas eu sei o que sou naquele lugar. Vi o modo como o teu conselho me olhou no corredor ontem. Ouvi o que o guarda superior disse ao mais novo quando pensaram que eu estava fora de alcance. Ela fez uma pausa. A presença de um ômega num procedimento do Alto Conselho minará a credibilidade de tudo o que estás a tentar construir. Os advogados de Edric passarão mais tempo a atacar o que sou do que a abordar o que testemunhei. Sou um passivo. Romão olhou ajuda para Tilar. Sou um passivo. Pensaste nisto cuidadosamente, disse ele. Penso cuidadosamente em quase tudo, disse ela. Então pensa nisto, disse ele. E a sua voz mudara para baixo, mais calma com a particular qualidade que tinha quando não estava a emitir uma ordem, mas a dizer algo que realmente significava. Edric sabe que me trataste. Os seus homens estavam perto o suficiente naquela noite. Sabem que sobrevivi e eventualmente juntarão os pontos. Se voltares para aquela cabana, não estás segura. Rosa ficou em silêncio. Era um tipo diferente de silêncio do seu habitual silêncio composto. Este tinha textura, a qualidade de alguém absorver algo que já sabia, mas esperava não ouvir confirmado. Posso cuidar de mim mesma, disse ela. Mas as palavras foram ligeiramente menos certas do que as suas outras tinham sido. Eu sei que podes, disse Roman. Não é esse o ponto. Ela olhou para ele olhou para ela. O vento veio pelos pinheiros novamente, mais frio desta vez, trazendo alguns flocos secos de neve que ainda não tinham decidido cair corretamente. Por que é que isso importa para ti? Perguntou ela. A pergunta era baixa e genuína, sem desafio. Ela estava simplesmente a perguntar como perguntava sobre feridas ou sintomas, diretamente e sem performance. Eu não sou ninguém. Estou fora da tua matilha, fora da tua corte, fora de todas as estruturas que tornariam o meu bem-estar a tua preocupação. Tens a informação de que precisavas. Tens o teu próprio curandeiro e os teus próprios guardas e um conselho para convocar. Ela examinou o rosto dele. Por que é que cavalgaste até aqui tu mesmo? Romão ficou em silêncio por um momento. Não foi um silêncio de esquiva. Foi o silêncio de um homem que passara a sua vida inteira a ter a certeza de coisas e encontrar uma pergunta que não conseguia responder com certeza, o que era uma experiência mais rara do que qualquer um que olhasse para ele de fora adivinharia. Porque estiveste lá, disse ele finalmente, quando mais ninguém estava. Fez uma pausa. E eu não estou acostumado a dívidas que não posso pagar. Algo moveu-se na sua expressão. Ela baixou os olhos para a estrada e depois de volta para ele. Essa é uma razão muito prática, disse ela.
Sou um homem muito prático. Ele disse que o fantasma de algo cruzou o rosto dela então. Mas a forma dele, a sugestão dele, como se o sorriso existisse algures mesmo atrás da sua compostura e estivesse a pressioná-la ligeiramente por dentro. A tua ferida precisa do unguento esta noite, disse ela. Eu sei, disse ele, e não deverias cavalgar depressa por mais 2 dias. Estou ciente. Ela olhou-o por mais um longo momento, então mudou a bolsa no ombro e virou-se, não para norte, de volta para a estrada do vale e para a cabana. Virou-se para sul, de volta para a capital, de volta para as torres escuras a erguerem-se contra o céu branco. Começou a andar. Roman ficou imóvel por um momento, observando. Então virou-se para o seu cavalo e remontou e trouxe o animal a um passo lento ao lado dela. Não à frente dela, não a instando a cavalgar, simplesmente a igualar o seu passo. Os seus cavaleiros ficaram atrás a uma distância respeitosa. Viajaram assim em silêncio por muito tempo. O rei de Ashen veio a cavalo e uma curandeira ômega a pé, movendo-se juntos pela estrada pálida de geada, enquanto a neve começava a cair em seriedade à volta deles, suave e silenciosa, assentando no seu manto cinzento e na sua capa de pelo preto, sem fazer distinção entre eles. Foi Lord Cale quem os viu regressar pelo portão leste, o rei a cavalgar devagar, a mulher a andar ao seu lado com a sua bolsa sobre o ombro e a neve no cabelo, e a qualidade particular de silêncio entre duas pessoas que disseram algo importante e ainda o estão a absorver. Ficou no topo dos degraus da entrada e observou-os a atravessar o pátio, e a sua expressão, geralmente tão cuidadosamente gerida, mostrou por apenas um momento algo que não era bem preocupação e não era bem alívio. Era a expressão de um homem que servira um rei durante 15 anos e acabara de reconhecer algo que nunca vira nele antes. Guardou a observação cuidadosamente, não disse nada, e foi remarcar a reunião do conselho para a manhã seguinte. Na ala leste, Ren já refizera a cama e reacendera o braseiro. A câmara do conselho cheirava a cera de vela velha, pedra fria, e a tensão particular que enchia qualquer sala onde homens poderosos se reuniam para discordar educadamente uns dos outros. Rosa estava na sua beira. Não lá dentro, ainda não, e olhou através da porta entreaberta para a longa mesa de carvalho, as cadeiras de encosto alto, os rostos dos homens ali sentados. 8 lordes. Lord Cale à direita do rei. 2 guerreiros senhores em armadura de gala em pé na parede do fundo. E na extremidade da mesa, numa cadeira de madeira de carvalho profundo, Lord Edric de Von não era o que ela esperava. Tinha-o construído em algo monstruoso na sua mente durante as semanas, desde aquela conversa ouvida na sua cabana. Algum vilão sombrio, óbvio, com crueldade escrita claramente no rosto. Mas Lord Edric era simplesmente um homem de talvez 50 anos, com cabelo cinzento de ferro penteado para trás, uma barba bem aparada, e a expressão gentil e atenta de alguém que acompanha uma conversa com interesse educado. Usava um manto com rebordo de pele de cor verde escura, um anel do conselho na mão esquerda, e sentava-se com a facilidade confortável de um homem que ocupara aquela cadeira muitas vezes e esperava ocupá-la muitas mais. Não parecia um homem que encomendara um assassinato, que Rosa pensou ser precisamente o ponto. Ren tocou-lhe suavemente no cotovelo. Estão prontos para ti, disse ela. Rosa endireitou o manto, ergueu o queixo e caminhou pela porta. A mudança na sala foi imediata. Não dramática, não alta, mas presente na forma como uma mudança na direção do vento está presente, sentida antes de ser compreendida. Cabeças viraram-se. O sussurro suave da conversa lateral cessou. Um dos lordes perto do meio da mesa, um homem corpulento com barba vermelha, cujo nome ela aprendera a ser Lord Harwick, deixou os seus olhos moverem-se do seu rosto para os de Roman com uma expressão que não era exatamente uma pergunta e não exatamente uma acusação. Roman não olhou para Harwick. Olhou para Rosa e deu um único pequeno aceno. Cruzou para a posição que Cale indicara, de pé, não sentada, o que lhe fora dito esperar, e aceitara sem queixas, e colocou a sua bolsa na mesa à sua frente e abriu-a. De dentro, tirou a cópia do seu relato escrito, que reconstruíra de memória durante os 2 dias desde que regressara ao castelo, escrita cuidadosamente em pergaminho limpo na sua mão pequena e precisa.
Meus lordes, disse ela. A sua voz estava firme. Decidira durante as longas e silenciosas horas de preparação que não fingiria uma confiança que não sentia. Falaria simplesmente, com clareza, e deixaria que os factos carregassem o peso que mereciam. O meu nome é Rosa. Sou uma curandeira não afiliada a residir na orla norte do Vale de Ashenvale há 7 anos. Tenho uma declaração a dar relativamente a eventos que testemunhei e ações que tomei na noite da lua nova, há 12 dias passados. Silêncio. Então Lord Harwick disse numa voz como uma mó, esta é uma ômega. É, disse Roman da cabeceira da mesa. A sua voz era inteiramente calma. O conselho não recebe testemunho. O conselho recebe o que o rei determina que receberá, disse Roman. Ainda calmo, ainda baixo, com a qualidade particulosa chegar a reconhecer como o seu registro mais perigoso. Não levantado, não agudo, simplesmente imovível. Vocês ouvirão. A mandíbula de Harwick apertou-se. Recuou. Rosa começou. Falou por muito tempo e falou cuidadosamente, os detalhes daquela noite em ordem, o resíduo de prata na ferida, o que ouvira do servo de Edric, o relato escrito que enviara para a guarnição de Westhold, a resposta da guarnição, o nome do capitão da guarnição e a data da sua recusa. Falou sem embelezamento e sem emoção, da mesma forma que apresentaria os sintomas de um paciente a outro curandeiro, limpa, precisamente, com cada detalhe relevante dado o seu peso adequado. Durante tudo isto, ela não olhou para Edric. Podia senti-lo a olhar para ela. Quando terminou, o silêncio durou o suficiente para se tornar a sua própria declaração. Então Edric falou, e a sua voz era exatamente como ela imaginara. Suave, medida, ligeiramente triste, como um homem desapontado pelo comportamento de alguém que antes respeitara. Vossa Majestade, disse ele, compreendo o impulso de mostrar generosidade àqueles de menor estatuto. Fala bem da tua character, mas certamente não podemos permitir que a palavra de uma ômega não afiliada, por mais bem intencionada que seja, constitua prova formal contra um membro deste conselho. O registro da guarnição constitui prova formal, disse Cayley da direita de Roman. Pôs um pergaminho dobrado sobre a mesa, a resposta original de Westhold, que os homens de Roman recuperaram dos arquivos da guarnição há 2 dias. O relato da testemunha alinha-se com o registro em todos os detalhes materiais. A data, a descrição do teu séquito, a presença de ferreiros de prata, tudo confirmado. A expressão suave de Edric não mudou, mas algo nos seus olhos mudou. Um ajuste muito pequeno e muito controlado, como um homem a recalcular. Ferreiros de prata viajam por muitas razões, disse ele. Viajam, concordou Roman. E, no entanto, o homem que afiou a lâmina que foi usada para me cortar foi encontrado na tua guarnição em Von na companhia de 3 homens cujas descrições correspondem às dos meus atacantes. Encontramo-lo ontem. A sala ficou muito quieta. Rosa permitiu-se então olhar para Edric e viu por baixo da superfície suave, por baixo da expressão medida e das mãos compostas pousadas na mesa à sua frente. A coisa que estivera lá o tempo todo, não crueldade, não loucura, algo mais frio e mais comum do que ambos, cálculo. O cálculo puro e paciente de um homem que olhara para um tabuleiro e movido às suas peças e agora percebera pela primeira vez que contara mal. Os seus olhos moveram-se para as fileiras. E nelas, por um breve momento, havia algo que não era cálculo, era reconhecimento. O específico e feio reconhecimento de uma pessoa poderosa a olhar para alguém que assumira ser invisível e a perceber que não o era. Rosa sustentou o seu olhar e não desviou. Foi Edric quem desviou primeiro. A ordem formal de detenção foi emitida antes do fim da sessão do conselho. Edric foi escoltado para fora da câmara por 2 dos guardas senhores de Roman. Quietamente, sem espetáculo, a forma como todas as coisas genuinamente consequentes acontecem. Os outros lordes dispersaram-se em grupos de conversas baixas, o murmúrio específico de homens a reavaliar rapidamente as suas posições. Lord Harwick saiu sem olhar para Rosa, o que ela contou como uma pequena vitória. Lord Cayley demorou-se. Quando a sala esvaziou o suficiente, atravessou onde Rosa estava a recolher o seu pergaminho de volta para sua bolsa, e ele ficou a uma distância respeitosa, e disse, deste testemunho bem. Rosa olhou para ele.
Obrigada, meu senhor. Tive preocupações, disse ele, com a franqueza de um homem que considerava a honestidade mais eficiente que o tato. Quando o rei te trouxe aqui, quero que saibas que foram preocupações práticas, não pessoais. Eu sei, disse Rosa. Tinhas razão em tê-las. Uma testemunha ômega perante o Alto Conselho sempre seria um risco. Era, concordou Kali. Ficou em silêncio por um momento. Era também como se viu a voz mais importante na sala. Ele fez uma pausa novamente, como um homem a escolher as suas próximas palavras com cuidado particular. Não és o que eu esperava. Estou ciente do que a maioria das pessoas espera, disse Rosa, fechando a sua bolsa. Passei um tempo considerável a ser outra coisa. Algo mudou nos olhos âmbar de Kali. Não exatamente calor, mas a coisa que por vezes o precedia. O que farás agora? Perguntou ele. Agora que o testemunho foi dado, Rosa olhou firmemente. Planeei regressar à minha cabana, disse ela. E agora? Ela olhou em direção à porta pela qual Romã saíra da câmara. Ele fora chamado imediatamente por um dos seus guerreiros seniores no momento em que a sessão terminara. Algo sobre a guarnição de fronteira. Ela observara-o partir e notara, enquanto ele passava pela porta, que ele olhara para trás dela uma vez. Apenas uma vez. O tipo de olhar que tentava ser outra coisa do que o que era. Não tenho a certeza, disse ela honestamente. Ele assentiu lentamente. Pegou nos seus próprios documentos dobrados da mesa, colocou-os debaixo do braço e moveu-se em direção à porta. Então parou e disse sem se virar. Para que valha alguma coisa, ele não dormiu bem desde a noite em que partiste. A manhã em que saíste pelo portão leste, um batimento. Serviu há 15 anos. Conheço a diferença entre um rei que está a gerir uma situação política e um que está a gerir algo consideravelmente mais pessoal. Saiu antes que ela pudesse responder. Rosa ficou sozinha na câmara do conselho vazia, no cheiro de cera velha e pedra fria, e deixou o silêncio assentar à sua volta. Pôs a mão plana sobre o topo da mesa de carvalho e olhou para os veios da madeira, antigo, escuro, polido pelo desgaste de décadas de deliberação. Pensou na cabana, nas ervas nas prateleiras e nos manuscritos no cofre, e no peso familiar de uma vida cuidadosamente e silenciosamente construída num lugar onde ninguém lhe pedia muito, e ela não pedia nada a ninguém. Pensou em como se sentira quando Romã dissera: "Estou ciente do que és", e continuara a falar. Nos seus passos a segui-la pela floresta escura. No olhar no seu rosto na estrada do vale quando ele dissera que estiveste lá, quando mais ninguém estava. Pensou no que custa a um homem, como aquele dizer algo assim. Ainda estava a pensar quando a porta abriu novamente. Romã estava na moldura. Claramente viera diretamente do que quer que o guerreiro precisasse. Havia uma nova tensão na sua mandíbula, algo que acontecera na última meia hora que não fora resolvido. Mas os seus olhos azuis, encontrando-a do outro lado da sala vazia, mudaram para um registro diferente. A tensão não desapareceu, mas mudou de caráter, tornou-se algo mais silencioso. A sessão foi concluída, disse ele. Informação desnecessária entregue para que ela soubesse que ele voltara deliberadamente. Eu sei, disse ela. Entrou na sala, parou do lado oposto da mesa a ela, olhou através da madeira escura. Edric tinha um aliado na guarnição da fronteira, disse ele. Os meus homens acabaram de o confirmar. Ele andava a fornecer informações sobre as minhas rotas de viagem há meses. Ele fez uma pausa. Na noite em que estive naquela floresta, eu estava lá porque uma fonte em que confiava me dissera que era a rota mais segura de volta das conversações do norte. Essa fonte era o homem de Edric. Rosa absorveu isto. Então, foste levado para aquela estrada específica? Disse ela, sim. E eu estava naquela floresta específica porque a única raiz de acônito a menos de um dia de viagem cresce perto daquele riacho. Ela fez uma pausa. E eu estava lá naquela hora específica porque a febre do meu paciente estava a subir e eu não podia esperar pela manhã. Olharam um para o outro através da mesa. Cada escolha tinha de ser exatamente o que era, disse ela baixinho. Se uma única coisa tivesse sido diferente, tu não me terias encontrado, disse ele. A sua voz era muito baixa. O fogo na luminária de parede crepitou. Algures no fundo do castelo, um sino marcou a hora. Fora das janelas altas e estreitas,
A luz de inverno começava a sua retirada precoce, o céu a mudar de cinzento pálido para o azul mais profundo do final da tarde. Rosa olhou para Roman, este homem impossível, imovível, silenciosamente surpreendente, e sentiu o muro que estivera a reconstruir cuidadosamente, desenvolver outra rachadura, desta vez mais longa, a correr de cima a baixo. Preciso de te dizer uma coisa, disse ela. Ele esperou. Não voltei da estrada do vale porque me deste uma razão prática. A razão prática era sólida e eu aceitei-a, mas não foi por isso. Ela sustentou o olhar dele. Voltei porque quando cavalgaste lá fora tu mesmo, quando foste tu, não um mensageiro, não um guarda. Percebi que tinha estado errada sobre algo de que tinha estado muito certa. No que estava certa? Perguntou ele. Ela olhou. Que isto era temporário, disse ela. Que eu era uma testemunha e uma conveniência, e que quando tudo acabasse, eu voltaria a ser invisível. Uma pausa. Estou menos certa disso agora. Roman ficou muito quieto, então estendeu a mão lentamente sobre a mesa e pousou-a sobre a dela, onde ela repousava na madeira escura. Não a agarrando, não puxando, simplesmente cobrindo-a com um calor e um peso que era a coisa mais deliberada que ela alguma vez sentira. Bom, disse ele baixinho, porque não tenho intenção de te deixar ser invisível novamente. Lá fora, a primeira estrela da noite apareceu no céu de inverno, e na câmara do conselho, junto à mesa antiga, na luz âmbar de uma tarde moribunda, nenhum deles se moveu por muito tempo.